Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha e hoje eu trago uma notícia que todos ouviram falar, provavelmente já, porque não é nova, é uma notícia de ontem e trata-se do encontro do Papa Leão XIV com o padre pró-homossexual James Martin, talvez o mais famoso do planeta que apoia os homossexuais. Vai saber se ele mesmo não é um deles. E com a irmã Lucia Caram, que aqui na Espanha é conhecida como Lucifer Caram, na verdade. Verdade seja dita. E então eu gostaria de ler aqui a tradução que eu fiz das notícias trazidas por John Henry Weston, do LifeSite News, porque eu achei bem interessante o vídeo que ele levou ao meu canal. Ao meu canal, não, ao seu canal, o canal dele. John Henry. Curto, então muito fácil de a gente trazer aqui. Então eu vou começar a leitura do que eu traduzi daquele vídeo dele. E ele disse: Meus queridos irmãos e irmãs, há notícias de última hora do Vaticano, como tenho certeza de que vocês já ouviram falar. Sejamos claros. Imagine o Papa Leão recebendo Hugh Hefner, o pornógrafo mais infame do mundo, no Palácio Apostólico. Imagine-os sorrindo para as câmeras. Devo dizer aqui, a quem não sabe quem é Hugh Hefner, é muito conhecido nos Estados Unidos, talvez no Brasil não tanto pelo nome, pelo menos, e é o fundador da revista Playboy, né? Por isso, John Henry Weston chama Hugh Hefner de um mais infame pornógrafo do mundo. E ele continua: imagine-os sorrindo para as câmeras. E então Hefner sai e se gaba. Fiquei honrado em conhecer o Papa hoje. Ele foi alegre, acolhedor e encorajador. Ele me recebeu. O mundo ouviria uma mensagem: o Papa abençoa a pornografia. Ou imagine Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico de crianças, saindo de uma audiência papal e declarando: o Papa foi tão caloroso e solidário, me sinto reafirmada. Todas as manchetes do mundo diriam que o Papa apoia traficantes de crianças. E quem não sabe, para quem não sabe, eu, Helga, explico aqui, Ghislaine Maxwell é a companheira de Jeffrey Epstein, aquele que supostamente se suicidou e que tinha uma ilha onde fazia programas com crianças, pedófilos, personalidades do planeta inteiro lá, do 1% da população lá em cima, que são riquíssimos, bilionários e totalmente criminosos. Bom, continua John Henry. Ou suponha que o islamista radical Haytham al-Haddad, o pregador radical que defende a agressão à esposa, tenha posado com o Papa e depois tenha se vangloriado disso. Ele diria: ele confirmou minha missão. Os católicos ficariam quietos e diriam: vamos esperar para ver? Nunca. E, finalmente, imagine David Duke, o notório supremacista branco, vangloriando-se após uma audiência. O Papa me recebeu, ele foi sereno, alegre e encorajador. Todas as pessoas sãs veriam o escândalo. Agora, alguns podem perguntar, mas é justo comparar James Martin a essas pessoas? A resposta é sim, porque os pecados que Martin promove, principalmente a sodomia e sua normalização, são contados na moral católica entre os pecados que clamam ao céu por vingança. Pornógrafos, traficantes, espancadores de esposas, racistas, cada um desses ataca a dignidade humana. E o mesmo acontece com a promoção pública do que o próprio Deus chama de abominável. É por isso que a comparação é válida. Meus amigos, é exatamente isso que acabou de acontecer com James Martin. Ele se encontrou com o Papa Leão. Ele posou para fotos e depois se vangloriou para o mundo. E eu cito: disse, fiquei honrado e agradecido. O Papa foi sereno, alegre e encorajador. Ele me deu a mesma mensagem do Papa Francisco: abertura e acolhida. E volta a falar John Henry.
E o Papa não disse nada para corrigir isso. Os dissidentes vibram, as manchetes estrondam e os fiéis são deixados de lado, traídos. Agora, vamos ser claros: se o Papa Leão tivesse se encontrado com Martin para chamá-lo à conversão, todo católico se regozijaria. Choraríamos de alegria. Mas a verdadeira conversão não é um sorriso e uma oportunidade para fotos. A verdadeira conversão exigiria uma retratação pública de seus erros, um pedido de desculpas público aos fiéis. Os fiéis que Martin desviou e, na verdade, uma vida de penitência pelo escândalo que ele causou. Qualquer coisa menos que isso não é arrependimento, é propaganda. E por que isso importa? Por quê? Porque James Martin se opôs abertamente há apenas alguns meses aos pais católicos que lutam para proteger seus filhos de currículos escolar sexualizados. Ele exortou católicos e paróquias a celebrar o mês do orgulho gay, até mesmo vinculando-o à devoção do Sagrado Coração por meio do seu grupo de outreach homossexual. Ele elogiou e realizou as bênçãos dos casais do mesmo sexo do Papa Francisco. Ele escreveu livros exigindo que a igreja adotasse a linguagem do mundo e abandonasse o seu chamado à castidade. Isso não é cuidado pastoral, é veneno para as almas. E assim, quando o Santo Padre o encontra e não diz nada, o silêncio em si torna-se escândalo. A foto torna-se uma arma. Os fiéis são deixados confusos, para dizer o mínimo, e alguns dirão: bem, espere para ver o que o Papa diz. Não, o estrago já está feito. Não, não estamos clamando porque odiamos o Papa. Não, clamamos porque amamos o Papa e porque amamos a Igreja de Cristo. Silêncio diante do erro não é misericórdia. Ambiguidade diante do escândalo não é pastoral. E o dever sagrado do Papa é confirmar os irmãos na fé, como Jesus disse a Pedro, não deixá-los à deriva em confusão e ele mesmo criar escândalo. Pelo bem das nossas almas, pelo bem das almas dos nossos filhos, pelo bem da verdade, pelo bem do próprio Cristo, imploramos que a verdade seja dita claramente. Não queremos que uma oportunidade de foto substitua o evangelho. O que realmente precisamos fazer, se amamos James Martin, se amamos o Papa Leão, se amamos a Igreja Católica, se amamos nossos filhos e, de fato, se amamos aqueles que são dados à tentação homossexual, é dizer que isso estava errado, denunciar isso e, por agora, o Papa se arrepender e dizer que não deveria ter feito isso. Ah, tá. Espera sentado ou deitado, o John Henry. Talvez ele venha mais tarde com uma correção, que retifique o registro sobre Martin e encoraje os fiéis a rezar por sua conversão e anuncie que Martin não é mais um sacerdote católico como deve ser. Se isso acontecer, serei o primeiro a me alegrar. Mas não é agora. Por agora, cabe a nós rezar, falar claramente, oferecer sacrifícios de reparação pelo escândalo causado, não apenas por James Martin, mas pelo próprio Papa Leão. E assim termina esse artigo e a gente vê que John Henry, todavia, ainda considera Leão Papa e, pelo menos aqui, fez o favor, não é, de dizer que Leão fez escândalo, cometeu um escândalo contra os católicos. Agora vamos ver outro artigo do LifeSite News, intitulado O Papa Leão XIV encontrou-se com a freira herética pró-LGBT irmã Lucia Caram. O romano pontífice recebeu Caram em audiência privada em 28 de agosto. No entanto, o encontro não foi divulgado no boletim diário do Vaticano, e nem Caram, nem o portal de notícias em espanhol Religión Digital, ao qual ela está associada, noticiaram o assunto. Normalmente, o Religión Digital publica todas as atividades importantes de Caram. A audiência só se tornou conhecida porque o Vatican Media publicou fotos do encontro e o Info Vaticana e o diácono britânico Nick Donnelly noticiaram a história. Caram, e eu digo, Helga, eu digo aqui, Caram, que chama-se Lucia, em espanhol não é Lúcia, é Lucia. Lucia Caram é realmente um Lúcifer, essa mulher. Simpatizante de LGBT e outras coisas
pelo estilo. E diz aqui o LifeSite News: Karen é uma freira dominicana argentina que vive na Espanha e é conhecida por suas posições abertamente heréticas pró-LGBT e pró-aborto. Em setembro de 2023, ela afirmou que casais homossexuais deveriam poder se casar na igreja. Em uma entrevista com o ator pornô Nacho Vidal, em 2017, Karen afirmou que por muito tempo a igreja se dedicou a atordoar aqueles que não viviam de acordo com as normas. Em 2014, ela afirmou que a igreja não deveria se envolver na decisão das mulheres de matar seus filhos ainda não nascidos. Ela disse ao portal de notícias online La Opinión de Málaga que aqueles que livremente tomam a decisão de abortar têm que ser as pessoas envolvidas. A igreja não pode se intrometer nisso, nem mesmo Deus, que nos fez livres por algum motivo. Meu Deus, eu não sabia disso, embora conheço-a há muitos anos, eu, Helga. Em uma entrevista de 2013 a um jornal colombiano, Karen defendeu o uso de métodos contraceptivos artificiais e afirmou que o inferno não existe. Karen e a equipe da Religião Digital também se encontraram com o Papa Francisco em março de 2024. O motivo e o conteúdo do encontro entre o Papa e Karen são desconhecidos. 2 dias após o encontro com a religiosa dominicana, o Papa também se encontrou com o padre James Martin, conhecido por sua fervorosa promoção pró-LGBT na Igreja Católica. Eu já dei a notícia aqui anteriormente, não? Que foi que eu tirei do canal do YouTube do John Henry Weston, que é o diretor do LifeSite News, fundador e diretor. Mas ele continua dizendo aqui no artigo do LifeSite News: Martin compartilhou nas redes sociais. Embora nem o Vaticano nem o Papa tenham comentado sobre os encontros com essas duas proeminentes figuras heterodoxas, fiéis católicos expressaram preocupação de que o Papa Leão possa continuar discretamente o caminho do seu antecessor de promover implicitamente e às vezes explicitamente ideias heterodoxas. Ó, nossa, como o LifeSite News é suave. O editor-chefe do LifeSite News, John Henry Weston, observou que o encontro de Martin com Leão XIV na manhã de segunda-feira representa o cenário de pesadelo que ele alertou no início do novo papado. Como eu disse a Glenn Beck, afirmou Weston, um papa menos bombástico poderia silenciosamente cimentar uma nova direção falsa. A abordagem de James Martin define Cristo, sua igreja, as escrituras e 2000 anos de tradição. E assim termina esse artigo do LifeSite News e tudo que eu tinha para trazer com relação aos comentários do LifeSite News e de John Henry Weston sobre esses dois encontros absurdos de Leão XIV com dois promotores dos LGBT. Agora, quero mostrar que Monsenhor Viganò também fez referência em mais de um post a esse encontro de Leão XIV com o padre James Martin. E em um post, no dia 1º de setembro, Monsenhor Viganò disse: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. E também ele fez outro post, que é esse aqui, ainda no dia 1º de setembro, no qual disse o seguinte: ele mostra o post do próprio padre James Martin, que no seu Twitter disse o seguinte: Caros amigos, fiquei honrado e grato por encontrar o Santo Padre Pontifex, né, que é a conta do Leão XIV, do Papa, esta manhã em uma audiência no Palácio Apostólico e comovido ao ouvir a mesma mensagem que ouvi do Papa Francisco sobre os católicos LGBTQ, que é de abertura e acolhimento. Achei o Papa Leão
sereno, alegre e encorajador. Para mim, foi um encontro profundamente consolador. Por favor, rezem pelo Santo Padre. Esse foi o post do James Martin, esse padreco. Aí, o Monsenhor Viganò compartilhou isso aqui e disse: se alguém ainda tem dúvidas sobre a continuidade ideológica entre Bergoglio e Prevost, basta ouvir os elogios a Leão vindos do defensor dos sodomitas e de todas as perversões LGBTQ+, após a audiência de hoje. E aí ele repete algumas palavras aqui de James Martin, que são: fiquei comovido ao ouvir a mesma mensagem que ouvi do Papa Francisco sobre os católicos LGBTQ+, que é uma mensagem de abertura e aceitação. E aí continua Monsenhor Viganò: agora cabe a Leão XIV provar que isso está errado, punindo severamente aqueles que promovem a homossexualidade, o transexualismo, a discriminação de gênero e a pedofilia. Não pode haver mal-entendidos sobre a firme condenação da Igreja Católica a esses vícios horríveis que clamam ao céu por vingança e sobre a necessidade de conversão e arrependimento para aqueles que vivem em estado de pecado habitual. Logo, Monsenhor Viganò também compartilha um post de outra pessoa, de um tal Fábius Diesiscudi, mostrando como Leão também se encontrou com a Lucia Caram. E aqui, com os seguintes comentários de ambos. Fábius havia compartilhado o que escreveu Nick Donnelly e Monsenhor Viganò compartilhou o que Fábius havia dito, e então veio tudo para cá. Fábius disse: Francisco era o braço duro, violento e disruptivo. Leão é o braço é o braço que pisca, quer dizer, que faz né? Pisca com os olhos, normalizador e soporífero, uma dinâmica revolucionária clássica por vários séculos. E Nick Donnelly colocou aqui: se você achou chocante o encontro do Papa Leão XIV com James Martin, isso é ainda pior. O Papa Leão XIV se encontrou com a irmã Lucia Caram, defensora da sodomia e do aborto. Caram também nega a virgindade perpétua da Santíssima Virgem Maria e defende o casamento sodomita na igreja. Caram é uma dominicana argentina que vive na Espanha. Primeiro Caram, depois Martin. O Papa Leão XIV está sinalizando à igreja e ao mundo que está em sintonia com a promoção LGBT de Bergoglio. E é isso. Foi isso que compartilhou o Monsenhor Viganò. Se você gostou do vídeo, me dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comente aí embaixo, compartilhe o vídeo e obrigada. Até meu próximo vídeo.